Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. É um prazer passar mais uma tarde com você, aprendendo um tanto de coisa bacana aqui no nosso programa hoje. Nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele agora, nessa época do inverno. Também vamos tirar todas as dúvidas sobre os suplementos na terceira idade. Tem prestação de serviço e muito mais aqui no nosso programa hoje, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia e, claro, como sempre, eu já te chamo a participar aqui do nosso programa. Como eu disse, a gente vai falar agora, nesse primeiro bloco, sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa pele agora, nessa época de inverno. A gente tem que cuidar da pele como um todo, né? É no rosto, é no corpo, né? Tem alguns cuidados especiais aí em algumas partes do corpo. Será que tem que passar protetor solar, hidratante? Tem que mexer na nossa alimentação? Bem, tudo isso a gente vai descobrir a partir de agora. E aí eu já te convido a participar com a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre pele, sobre os cuidados com a pele agora no inverno? Manda sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Esse número que aparece aí na sua tela. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site da HIT, hittv.com.br. E, claro, eu te convido também a seguir a HIT TV, o nosso programa e a mim nas redes sociais, lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. E a gente começa, então, com a dermatologista Marta Fernandes. Seja muito bem-vinda, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, Clara. Eu que agradeço o convite, tá, de vocês todos da Rede TV. É um prazer grande estar aqui. Prazer é todo nosso, viu, doutora? Doutora, a gente tem como esse tema central, né? Chegando o inverno, a nossa pele com certeza resseca. Eu sinto muito isso, principalmente na pele da face. Mas o que acontece exatamente nessa época do ano com a nossa pele? Então, devido ao clima, né, tempo mais seco, chove menos, as temperaturas mais baixas, naturalmente a pele vai perdendo a água que existe de forma constante, né? E no inverno essa água da pele vai indo embora, vai diminuindo. E por conta disso a pele vai ficando cada vez mais ressecada por falta de hidratação natural. É uma questão do clima mesmo, né? O clima fica seco, a pele fica seca. Com certeza, porque a gente acaba absorvendo, quando o clima é mais úmido, a pele acaba absorvendo mais essa umidade e aí consegue manter essa constância de umidade. Mas no inverno não, menor umidade relativa do ar, menor temperatura, clima seco, frio, isso tudo faz com que a pele vá perdendo essa água natural. Isso independente do tipo de pele? Independente se a pele é seca, se a pele é mais oleosa, essa pele mais oleosa também resseca? Também resseca. Então, é porque é como se fosse uma porcentagem. Então, vamos colocar assim, pele seca já é seca o ano inteiro. No inverno fica ainda mais seca. Pele oleosa normalmente não é tão seca, porém vai estar menos hidratada durante o inverno, então a textura pode se alterar também no inverno. Não fica tão ressecada, mas diminui também a hidratação natural ali naquele momento de clima mais frio. Então, quer dizer, todo mundo precisa hidratar a pele, né? Com certeza, E aí, acho que essa hidratação começa de dentro para fora? No consumo de água? Com certeza. Então, assim, eu entendo que já é difícil para muitas pessoas conseguirem atingir aquela meta de 2 litros de água por dia em condições climáticas normais. Em condições de frio, de inverno, a gente tem que aumentar essa ingesta. Então, se era para ser 2 litros, agora vai ter que ser mais, 2,5, 3 litros. Até vou tomar um golinho agora, que me deu até sede só de falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, já que o clima não está favorável, a gente vai ter que fazer a nossa parte, que é intensificar a hidratação. Se a gente não consegue absorver essa hidratação, essa umidade pelo ar, pelo clima, a gente vai ter que ingerir, então, pela água, uma quantidade maior de água para compensar essa hidratação que está deficiente pelo clima, pela umidade. Tem gente que diz que não tem sede no inverno, né? Eu sinto mais sede. Talvez eu desidrate mais até, né? Exatamente. Porque, e também questão assim, dependendo quando você está em ambiente muito frio também, tem aquela situação de ir mais ao banheiro ou menos, então isso dá mais vontade de beber água ou menos vontade de beber água. Secura na garganta mesmo, né? A gente que fala bastante, né? Eu que trabalho com comunicação fala bastante
e aí dá mais sede. Exatamente. E aí, e também tem a questão dos idosos. Às vezes os idosos não querem beber muita água, principalmente à noite, para não levantar muito de madrugada para ir ao banheiro. Então, principalmente os idosos, eles acabam pecando muito na hidratação. Eles acabam bebendo, não bebem a quantidade suficiente de água. Então, agora no inverno precisa ter esse alerta com todo mundo, mas principalmente com os idosos, que eles teimam em não beber muita água. Os idosos precisam ter cuidado ainda mais especial com a pele? Com certeza, porque assim, isso daí já é uma questão natural da pele do idoso. Então, a pele do idoso, ela vai ficando atrofiada. Então, atrofiada de várias formas. Então, a gente vê que a pele vai ficando mais fina, tem menos elasticidade, menos colágeno, menos hidratação natural. Então, a pele do idoso já naturalmente é mais seca do que nas outras idades. Então, o idoso, com certeza, tem que ter um cuidado ainda maior durante o ano inteiro. No inverno, então, mais ainda. Alimentação. A gente tem que também ter uma alimentação restrita, diferenciada agora, nessa época do ano, por conta dessa questão da hidratação? Olha, a alimentação, é claro que a gente busca alimentos que tenham bastante fontes de vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, ferro e tal. Mas a hidratação em si é mais focada mesmo nos líquidos. Então, seria mais mesmo a água, sucos, é mais relacionado a líquidos. Mas a alimentação, realmente, evitar comidas muito gordurosas e tudo mais, isso ajuda também a pele ter mais vitalidade e mais saúde também. Doutora, vamos começar então a falar dos cuidados com a pele. Eu queria dividir por partes, começando pelo corpo. Sim. Né? E eu sei que tem aquelas partes que são mais ressecadas, né? Como o joelho, por exemplo, o cotovelo, né? Então, eu queria que você falasse da hidratação do corpo, da pele do corpo, para a gente começar. É, Clara, assim, a pele, ela é diferente dependendo das partes. Sim. A pele do rosto é diferente do corpo e, como você mencionou mesmo, a gente tem partes ainda mais de pele mais áspera. Essas regiões de pele mais áspera, pele mais grossa, ela é mais grossa porque ela tem mais queratina. Então, a queratina, ela é como se fizesse um cimento. Então, são várias camadas ali de queratina que deixa aquela pele mais grossa, como é cotovelos, calcanhares, joelhos. Então, se a pele já é mais grossa, para conseguir que o hidratante penetre essa camada mais grossa é um pouco mais difícil. Então, por isso, os hidratantes para essas regiões têm que ser hidratantes bem grossos, bem densos, para conseguir penetrar mais essa barreira de queratina da pele. Além de ser um hidratante mais grosso, precisa ser aplicado com uma frequência maior, para que a gente consiga fazer essa hidratação penetrar mesmo ali naquela pele grossa. Tem diferença de sabonete? É importante a gente comprar um sabonete que tenha determinado ingrediente? Bucha também, eu queria saber, usa-se ou não usa-se, principalmente agora nessa época do ano? Ai, foi excelente você tocar nesse ponto, Clara, porque isso é algo que a gente precisa falar. A bucha, que é uma polêmica, porque se muitas pessoas adoram tomar banho de bucha, mas isso é totalmente agressivo para a pele, porque assim, a não ser uma situação especial, uma pessoa que trabalha, um exemplo, com graxa, alguma coisa que precisa esfregar um pouco para tirar aquele produto, mas no dia a dia, normalmente, as pessoas não têm contato com substâncias químicas tão agressivas assim, então não há necessidade de passar bucha para se limpar. Algumas pessoas dizem assim que se sentem mais limpas quando passam a bucha no banho. Só que não há necessidade. O sabonete sozinho, ele já é o suficiente para limpar o que precisa ser limpo na pele, tá? Então, banho de bucha nem pensar, porque esse atrito da bucha resseca ainda mais a pele. Porque o que acontece? A pele entende que ela está sendo agredida pelo atrito. E nisso, ela vai tentar se proteger. E tentando se proteger, ela acaba entrando em desequilíbrio. Então, a bucha é totalmente... não é nem um pouco saudável. Dispensável. Não é saudável para a pele. E esse ponto do sabonete é interessante demais a gente mencionar. Por quê? O ideal é o ano inteiro, mas assim, principalmente no inverno, é priorizar sabonetes com ativos mais hidratantes, tá? E evitar o uso de sabonetes bactericidas por longos períodos de tempo. Sabonetes bactericidas, eles tendem a ressecar mais a pele, tá? Nessa tentativa de eliminar bactérias, essas coisas todas, pode acabar ressecando um pouco mais a pele, principalmente em quem já tem uma pele já mais naturalmente seca, essa pele
essa pele pode ficar mais ressecada ainda. Então, o ideal é evitar esses sabonetes bactericidas agora no inverno, priorizar sabonetes mais hidratantes e nada de bucha. E assim, difícil evitar aquele banho bem quentinho, né, doutora? Nesse frio, tudo que a gente quer. Já é uma dificuldade para chegar ali no banheiro na hora que a gente chega. Entre tirar a roupa e entrar debaixo do chuveiro, é aquele banho muito quente, né? E isso acaba com a nossa pele. Muito. Acho que todo mundo sabe disso, né? Assim, e o banho O que a gente quente... faz? O banho tem que ser mais rápido? Exatamente. Como que a gente pode remediar aí essa situação? E assim, o banho quente é até relaxante, né? Então, depois de um dia cansativo de trabalho, a pessoa quer relaxar naquele banhinho quente. Mas pensa que a pele ali tá querendo, tá chorando, vamos colocar assim. Então, assim, eu entendo que inverno é natural que a gente tome banho mais quente. Porque tá frio, ninguém vai conseguir tomar banho frio no inverno. Mas assim, então que sejam banhos mais rápidos, tá? E que as pessoas, se puderem escolher os momentos mais quentes do dia. Um exemplo, meio-dia, de tarde, que daí, como o tempo tá um pouco mais quente, o banho não vai ser tão quente assim, né? Então, optar pelos momentos mais quentes do dia para tomar banho e banhos mais rápidos. Eu entendo que nós, mulheres, que temos cabelos compridos, né? O banho acaba demorando mais tempo, né? Então, assim, porque vai lavar o cabelo e tudo mais e tal. Só que tentar ao máximo que seja banho rápido, tá? Para daí diminuir essa agressão da pele pela água quente. E tomar banho meio-dia é difícil, né, doutora? Durante a semana a gente tem que sair de casa cedo. Chega em casa tarde. Só no final de semana e olhe lá, né? Pra quem consegue estar em casa nesse horário, né? Meio-dia. É difícil. Então a gente acaba indo aí nos outros tratamentos mesmo, né? Fazendo a hidratação de outras formas. Exato. Quando a gente fala de rosto, os cuidados são mais específicos. Exato. A pele do rosto precisa ter um hidratante mais especial. Até pode o mesmo hidratante corporal ser usado no rosto, tá? Mas aí eu faço uma ressalva para quem tem pele oleosa, tá? No rosto. Porque quem tem pele oleosa acha que não precisa hidratar porque a pele já é oleosa. Mas aí se engana, porque pele oleosa de rosto precisa de hidratante também. Só que aí tem que ser um hidratante que não seja muito oleoso, muito pesado, para não dar mais espinha. Então, o rosto tem que ser hidratado, né? Todos os dias, mesmo quem tem pele oleosa. E também, além do hidratante, o rosto, principalmente o rosto, precisa de protetor solar também, né? Sim. Todos os dias, mais de uma vez por dia? Exato. Esse seria o mundo ideal, né? Mas a realidade... Expectativa realidade, vamos colocar. Exato. Então, no mundo ideal, seria protetor todos os dias e, se possível, reaplicar várias vezes ao longo do dia. Mas o que eu entendo é que, assim, já na rotina corrida, só da pessoa passar de manhã, então tá ali de manhã, logo depois de escovar o dente, o protetorzinho ali no banheiro, já passa o protetor e vai fazer seus afazeres durante o dia, né? Pelo menos já tem uma proteção ali. Se puder reaplicar, melhor. Agora, se não puder reaplicar, pelo menos já aplicou de manhã. E tem que usar o protetor solar todos os dias, mesmo quem trabalha em ambientes fechados, tá? Porque já foi comprovado por estudos científicos que em torno de 70% do sol que a gente toma ao longo da vida inteira é o sol do dia a dia, não é o sol da praia e da piscina. Olha. Então, quando a gente diz isso, muitos pacientes falam assim, muitas pessoas falam assim, eu passo protetor quando eu vou à praia ou à piscina. Só que isso daí, principalmente agora no inverno, a gente não vai tanto, né, pra praia, né, porque tá frio. Só que o sol, a incidência dos raios solares está do mesmo jeito aqui na Terra. Então, assim, raios UVA, UVB atingindo a nossa pele todos os dias, mesmo no inverno. Então, protetor solar todos os dias. Ideal nas áreas que estão expostas, que é rosto, pescoço, colo, aqui nas mãos, né? Essas são as áreas ideais. Mas se puder só no rosto, já tá de muito bom tamanho. E aí, independente, né? Se tiver sol, se não tiver sol, dias nublados, pode estar chovendo, tem que passar. Com certeza. Até chovendo, tem que passar dia nublado, tem que passar todos os dias. Qual que é a ordem, doutora, para passar? Assim, tem alguns hidratantes, né, que já tem aquele filtro solar. Resolve, não resolve? É melhor passar
um hidratante e outro filtro solar, 2 produtos. E aí, qual que deve ser aplicado primeiro? Maravilha, Clara. Se a gente perceber, esses hidratantes, né, esses cosméticos, o FPS, o fator de proteção solar, gira em torno ali de 20, 30, 35. É difícil encontrar um hidratante que tenha um fator de proteção solar adequado, suficiente. Porque para rosto, a gente pede que seja um FPS de 50 para mais, tá? Então, é difícil encontrar um hidratante com FPS tão alto assim. Por isso que o mais garantido é usar 2 produtos diferentes. Um hidratante, que até nem precisa ter FPS, e um protetor solar mesmo, tá? E a ordem correta é primeiro o hidratante, para poder entrar em contato direto com a pele, para causar aquela hidratação, e por cima, por último, vir o protetor solar. Porque o protetor solar, como a palavra já diz, é para fazer uma proteção, é para ser um escudo da pele do rosto, para que proteja dos raios solares. Caso a pessoa ainda queira usar uma maquiagem, aí depois do protetor pode usar maquiagem. Então, a ordem correta seria hidratação, protetor e aí, por último, um pó, uma base, alguma maquiagem assim que queira. E aí, no caso, a gente precisa esperar entre a aplicação de um produto e outro? Tô perguntando tudo isso até por mim mesma, mas tenho certeza que muita gente em casa, a mulherada tem essas dúvidas, né? Eu mesma fico na dúvida do que aplicar primeiro, segundo e terceiro. Exato. Olha, não precisa esperar muito não. Se quiser esperar ali uns 2 minutinhos, mas hoje em dia a cosmética dos produtos é uma cosmética tão boa que elas são absorvidas rapidamente. Então, passa o hidratante, viu que já tá sequinho, absorveu, já vem com protetor por cima, maquiagem e começa o dia. Outra dúvida que a gente tem bastante, assim, sobre cuidados com a pele no inverno, eu mesma sinto bastante a região ao redor dos olhos mais ressecada do que o resto do rosto. A gente também precisa ter algum tipo de cuidado especial com essa região dos olhos? Sim. Então, essa região dos olhos, a gente precisa de um hidratante ainda mais grosso, ainda mais intensivo, sabe? Aqueles hidratantes tipo pomada de bebezinho, sabe? Que a gente usa no nosso bebê e tudo mais. Então, aquilo lá, aquele tipo de produto que é mais denso, mais encorpado, vai super bem para essa área de olhos. Usar à noite para dormir, para fazer como se fosse uma máscara de hidratação ali naquela região à noite para dormir. É bem legal, fica excelente. E aí a gente tem a boca, né? Os lábios também. Quem nunca sentiu os lábios ressecarem agora nessa época de inverno, né? Exato. Imagina, aquela antiga manteiga de cacau, né? Que a gente sempre usa, né? Os lábios chegam a rachar, às vezes sangram nessa época, né, doutora? O que a gente faz exatamente para tentar evitar que isso aconteça? Exato. É realmente por conta da dinâmica, da mímica dos lábios, né? Que a gente sorri, a gente fala. Então, aquela pele que já tá seca, ela acaba ali, quando é esticada, acaba se rompendo e tendo essas rachaduras mesmo, como você mencionou. A manteiga de cacau, ela ainda é muito sutil na hidratação, não é o suficiente. Então, esse mesmo hidratante mais denso que a gente usa aqui nas pálpebras, né? Pode ser usado também nos lábios, todos os dias à noite antes de dormir, tá? E durante o dia, sim, ali no dia a dia, passar a manteiguinha de cacau só para dar uma controlada. E à noite vir com uma hidratação mais potente, tá? E aí é que entra a história da água. A água, com certeza, faz total diferença na hidratação labial. Então, beber muita água durante o dia, principalmente agora no inverno. E o protetor solar? Na boca também precisa. Se puder, é bom, tá? Então, é porque a gente sempre esquece de lábios e orelhas, né? Então, o ideal também é passar o protetor, tá? Então, assim, pode passar o protetor. Tem muito hoje protetor labial mesmo, né? Então, tem aquela cosmética que fica invisível, não fica... fica realmente invisível, transparente, né? Então, aí passa aquele protetor solar labial mesmo, todos os dias, durante o inverno, também é muito bem-vindo. Tá certo, já temos aí então todas as dicas, né, de como hidratar pele do corpo, pele do rosto, o pé ali, você falou, né, o joelho ali, o cotovelo, né, tem ali um cuidado mais especial porque são peles mais grossas, né, mas existem algumas doenças de pele que também se agravam agora no inverno, né, doutora? Tem alguma doença de pele que surge no inverno? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu tenho alergia do frio.
Existe isso? Na verdade, esse é o nome popular, né? Mas existe uma condição de pele chamada dermatite, tá? Principalmente a dermatite atópica. Pode acontecer no ano inteiro, mas ela é muito mais comum no inverno. Então, pacientes que já têm dermatite piora demais no inverno e pacientes que passam o ano inteiro super bem, acaba que nesse período do inverno desenvolvem uma dermatite, desenvolvem uma lesão chamada de eczema, que é aquela vermelhidão na pele, que fica vermelho, coçando, até um pouco descamativo, descama, sabe? Um pouquinho. Isso daí é um eczema que, na maioria das vezes, pode ser um quadro de dermatite. Então, para a gente evitar que aconteça esse eczema, ou até mesmo quem já tem dermatite, evitar que piore, a hidratação é a chave do sucesso durante o inverno. Então, é muito hidratante mesmo, tá? Hidratante. E o momento ideal de passar o hidratante é logo depois do banho, porque aquela pele já tá com os poros abertos, então vai absorver melhor esse hidratante. E aí, no caso, essa doença, né, ou essas doenças, elas são desencadeadas do nada, assim? Ou existe uma predisposição por alguma razão qualquer? Normalmente, pode acontecer uma genética familiar positiva, tá? Então, assim, existe a família das alergias, vamos colocar assim, que é a dermatite, a bronquite, asma, rinite. Então, normalmente, quando os pais têm alguma dessas alergias, os filhos também podem vir com alergia também, tá? Então, pode ter essa predisposição genética associada. E o gatilho principal é o gatilho térmico, da temperatura, como a gente mencionou, baixa umidade do ar, clima seco, banho quente. Esses são os gatilhos que fazem com que a dermatite e os eczemas aconteçam principalmente no inverno. Quando a gente fala de dermatite, pode ser seborreia também? Com certeza, tá? Seborreia, o que é exatamente? Só pra gente conseguir diferenciar. Exato. A dermatite seborreica, ela acontece principalmente em áreas mais seborreicas, que é couro cabeludo e essa região aqui mais central do rosto. Então, em volta do nariz, às vezes fica vermelhinho, descamando. Aqui nas sobrancelhas também, vermelhinho, descamando. E o couro cabeludo, isso é dermatite seborreica. E ela piora muito no inverno, aí é justamente por conta do banho quente. Pode piorar também por conta de questões de estresse emocional, mas o gatilho térmico do banho quente é fatal para a dermatite seborreica. E aí precisa de tratamento medicamentoso, doutora, nesses casos? Com certeza, tá? A dermatite seborreica, o principal tratamento é a base de corticoides, tá? Então, é corticoide de uso local, não precisa ser oral. Mas passar uma pomada de corticoide nesses locais, usar um shampoo de corticoide no couro cabeludo. Ah, tá. Eu conheço algumas pessoas que têm, e eu nem sabia que era uma doença. Então, chega a ser uma doença de pele mesmo, que precisa ser tratada com medicamento. Eu conheço algumas pessoas que começam a descascar aqui, e eu não sabia que era. Caspa também seria uma doença de pele? Então, é porque a caspa, ela pode ser confundida pelas pessoas com dermatite seborreica. É porque a dermatite já é uma inflamação mesmo do couro cabeludo. A caspa não necessariamente tem couro cabeludo inflamado associado ali no momento. A caspa, às vezes, pode ser até por resíduo, tá? Então, exemplo, shampoo a seco, shampoo em barra, resíduo de homem que gosta muito de gel, de pomada, de não sei o quê. Então, assim, às vezes, esses cosméticos capilares acabam juntando um pouco de resíduo e aí pode dar um pouco de descamação ou até mesmo uma caspa. Não necessariamente é a dermatite, mas a caspa pode ter aí uma descamação ou pode ter uma dermatite associada também. Micose também piora no frio? A micose, ela é mais relacionada com suor, a maioria das micoses, tá? Então, é ao contrário. É ao contrário. Então, micose geralmente acontece mais em áreas de dobras, de pele, mas em áreas onde ficam mais suadas, principalmente verão e tal. Pode acontecer no inverno? Pode, mas é muito mais comum no verão. Eu nunca ouvi falar dessa doença, mas eu li sobre, então é eritema. Isso. É isso? É assim que se fala? É uma doença de pele também, mas mais ligada à circulação do sangue. Então, na verdade, eritema não é uma doença em si. Tá. É um sintoma que pode aparecer com vários tipos de doença. A própria dermatite, porque eritema, na verdade, o que é na essência da palavra? Eritema é a vermelhidão da pele. E você pode ter uma pele vermelha, seja na dermatite seborreica, seja na dermatite atópica, seja na psoríase. N doenças de pele você pode
pode ter eritema, ou até mesmo doenças vasculares. Então, erisipela, problema de má circulação, isso tudo pode desenvolver um eritema, que é essa vermelhidão. Entendi. Então, não é uma doença em si, é um sintoma que pode estar presente em vários tipos de doenças de pele. E que também se agravam agora no frio, ou não? Também, com certeza. Né? Porque o frio também interfere aí na circulação. Exato. Né? Inclusive, algumas pessoas que tomam um banho muito quente, quando saem do banho, estão aqui com a pele toda vermelha, né? Isso é o eritema. Então, isso é uma sensibilidade que algumas pessoas têm por conta das temperaturas muito altas do banho, ou às vezes até por atividade física, né? Algumas pessoas têm essa sensibilidade de quando a pele está muito aquecida, seja pelo banho, sol, atividade física, a pele vai ficando vermelha e causando esse eritema. Então, e o banho quente no inverno pode ser um desencadeador de eritema. Qual é o momento, doutora, que a pessoa ela precisa buscar uma ajuda médica, a ajuda de um dermatologista, assim, quando ela percebe que tipo de sintoma na pele? Exato. Então, assim, o próprio eritema, se ele é um eritema persistente, que demora mais do que 24 horas para ir embora sozinho, aí a gente precisa investigar. O eczema, a dermatite, ela costuma durar vários dias e tem sintomas de coceira. A dermatite seborreica de couro cabeludo coça muito. Então, aí o paciente, isso começa a impactar na qualidade de vida do paciente por conta de coceira, descamação, ressecamento muito intenso. E o próprio ressecamento intenso dá muita coceira no corpo. E aí o paciente tenta hidratar e não consegue melhorar a situação. Então, nesses casos, o ideal é procurar a ajuda de um dermatologista para fazer um tratamento mais correto. Claro, de antemão, o paciente pode buscar hidratantes assim de supermercado, na farmácia, e pode ser que resolva a maioria dos casos. Mas alguns casos que não estão melhorando, aí o ideal é buscar ajuda médica mesmo. É isso aí. Doutora, chegaram algumas perguntas no nosso WhatsApp. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre os cuidados com a pele agora, nessa época de inverno, tem alguma questão, a doutora estava falando aqui de algumas doenças, alguns sintomas de doenças de pele, né? Se tem alguma dúvida, algum questionamento sobre isso, manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. É esse telefone que aparece aí na sua tela. E aí você pode também mandar a sua pergunta. A gente já tem uma pergunta, pode colocar na tela, por favor? Vamos lá, Oliveira, a pessoa se identifica como Oliveira, de São Paulo. Obrigada pela sua participação. A pessoa diz, boa tarde, Clara e doutora. Tem algum remédio, pomada ou creme que eu possa usar para tratar queimadura de frio no rosto? Ah, então, na verdade, não é uma queimadura, tá? Isso daí é o eczema, como a gente mencionou. Às vezes pode ser até essa dermatite que a gente estava conversando. Olha só. Porque fica vermelho, coça, irritado. A pessoa acha que é até como se fosse uma queimadura, né? Então, não é, na essência, uma queimadura, mas é um eczema ou até mesmo uma dermatite, como a gente mencionou. Para isso, realmente, os tratamentos são à base de corticoide. Então, pode ser até uma pomada de corticoide, mas por ser um medicamento, um corticoide, o ideal é que passe com o dermatologista para poder ter a orientação certinha de como usar o corticoide de forma correta. Porque a gente sabe que o corticoide em excesso tem efeitos colaterais. Sim, com certeza. Exato. Então, para essa situação, realmente o melhor tratamento é o corticoide. Claro, já pode começar a hidratar, a própria hidratação já alivia, já melhora, mas se precisar recorrer a um corticoide, aí tem que ser por prescrição médica. Doutora, mas é sempre essa situação, assim, uma situação como essa? Porque eu me lembro que na minha adolescência, em algum momento, assim, da minha vida, aconteceu em algum momento de frio, esfriou muito rápido, assim, o tempo estava quente, de repente, do nada, virou o tempo, e aí a minha pele ficou vermelha aqui, como se eu tivesse tomado sol. Sim. Então ficou aquela pele vermelha, e aí eu só hidratei mesmo, e depois de uns dias ela começou a descascar. Como se eu tivesse tomado sol. Exato. Ela começou a descascar e aí depois ficou normal. Exato. Isso pode acontecer. É esse problema, ou não? É porque realmente queimadura, não é bem uma queimadura na essência, né? Mas é uma inflamação, uma sensibilidade de pele, tá? E aí, para essa situação, hidratar muito, hidratar mesmo. Beber muita água também.
A água é tudo na hidratação. Quando Com a gente certeza. fala de hidratação, é primeiro a água, depois o creme. Com certeza. Né? Depois o hidratante, depois qualquer outro produto. Mas primeiro a água. Fica essa dica, então, principal da doutora Marta aqui. Exato. Vamos à próxima pergunta, por favor? Olá, nesse frio meu corpo fica todo empelotado, dói, coça muito. As áreas mais afetadas são as minhas mãos e os pés. Isso é alergia ao frio? Qual que seria o tratamento? É o Fábio. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Então fica todo cheio de bolinhas, empelotado, né? E especificamente de mãos e pés. Isso. Então, a pele da mão e dos pés é uma pele diferente, tá? Então, acho pouco provável que seja uma alergia, tá? Para poder bater o martelo que é uma alergia, teria que fazer aí uns testes alérgicos. Talvez seja mais mesmo o ressecamento. E como essa pele de mão e pé já é uma pele mais grossa, como a gente mencionou, acredito que deve estar precisando de uma hidratação mais intensiva. Então, eu acredito que se hidratar com hidratantes mais grossos e tal, isso daí vai conseguir amenizar. Hidratantes mais calmantes, às vezes de calêndula, aloe vera, sabe? Tudo que tem aí um efeito mais calmante possa ajudar a melhorar esse sintoma que ele está sentindo de coceira. Ou até mesmo essa pomada de bebê, por exemplo, que você falou do olho, né? Nossa. Como ela é mais grossa, né? Ela já seria uma pomada de assadura mesmo, né? Exato. Talvez ajude. Com certeza, também. porque ela tem tem vitamina, né, do complexo B e tudo mais, então ela já tem essa ação mais reparadora. Aí vai super bem para essas peles mais grossas. Olha, fica essa dica também, né? Até para quem tem o calcanhar assim meio rachado, né? Aqui agora nessa época do ano também piora, é bacana. Com certeza, bacana usar essa hidratação mais profunda e além de ser hidratação, é reparação também, uma pomada reparadora. Então, para calcanhar rachado. E é bacana rachado, saber porque são pomadas acessíveis, né, Exato. doutora? Qualquer pessoa consegue comprar, né? Com certeza. São pomadas bem acessíveis. Tem uma Isso. marca ali, que eu não posso dizer, mas tem uma marca ali que o pessoal fala bastante, que é bem acessível. Exato. Então, é bacana a gente trazer essa dica, né, para o nosso público, porque às vezes a gente pensa que se cuidar custa muito caro. E não, né, doutora? Às vezes não. Às vezes tem muita coisa acessível. A gente mesmo já trouxe aqui algumas dicas, né, de como cuidar da pele, por exemplo, utilizando ingredientes da cozinha. Exato. Né? Então, existem aí algumas saídas. A gente tem mais uma pergunta para colocar na tela? Olá, boa tarde. Eu posso usar para tirar a sensibilidade da pele? Ficou faltando alguma informação aí, Marco. O que eu posso usar? O que eu posso usar para tirar a sensibilidade da pele? Desculpa. Obrigada, Marco, pela sua participação. Então... Sensibilidade. Eu acredito que ele mencionou a sensibilidade, deve ser realmente essa questão assim da pele ficar um pouco mais craquelada, ressecada, às vezes coçando mais, né? Então, como a gente mencionou, a pele ressecada do inverno, ela fica mais sensível, banho muito quente. Tem que entender que isso tudo é uma agressão, a pele está sentindo que ela está sendo agredida. É água quente, é bucha, é tempo seco e frio. Então, a pele, coitada, está sofrendo. A gente precisa ajudar essa pele. De que forma? Devolvendo para ela a hidratação que ela não está conseguindo receber. Então, hidratar muito, um hidratante bem reforçado aí para conseguir melhorar essa sensibilidade. É isso aí. Então, é tudo isso que a doutora já falou até agora, né? Tudo isso que a doutora já falou até agora para manter a pele hidratada. A pele hidratada não fica sensível, é isso, doutora? Exato, diminui muito a sensibilidade quando está hidratada. Vamos ver se a gente consegue responder uma última pergunta? Chegaram várias perguntas, viu, doutora? Mas acho que essa é a última que a gente consegue responder. A Nilda diz: olá, doutora, eu tenho psoríase na mão e no pé. E os sintomas pioraram agora no inverno. Que tipo de alimento eu não posso comer? Tem isso? Tem. Olha, pergunta excelente. Obrigada pela pergunta. Psoríase piora muito com glúten, tá? Então, e o glúten está presente na farinha branca, né? Então, para melhorar a psoríase é evitar o glúten. Se pudesse até zerar da alimentação alimentos que contenham glúten, seria melhor ainda. Então, glúten e psoríase não combinam. Não são amigos, então fica aí essa dica, né? Bem, eu vou passar o seu contato, doutora Marta Fernandes, com TH, no Instagram, @DRA, né, de doutora Marta Fernandes, com H,
como você vê aí na imagem. Também tem o WhatsApp que a gente pode passar, né, doutora? Sim, claro. DDD 11, número 98804-7605. Foi um prazer te conhecer, muito obrigada. Foi uma aula que a gente teve aqui, né? Esclarecimentos maravilhosos e importantes para a gente começar a tomar esses cuidados, né? Agora, nessa época do ano, porque o frio lá fora, aqui dentro do estúdio ainda é quentinho, mas lá fora tá pesado, né, doutora? Verdade. Obrigada, Clara. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Para nós é que foi um prazer. Eu vou lhe dar um recado, doutora, só para a gente encerrar, vou pedir para você deixar aquela última mensagem, um minutinho de mensagem de alerta para o nosso telespectador, pode ser? Claro! Então, assim, o meu recado principal para vocês agora nesse inverno é: continue usando o protetor solar, tá? Não é porque tá frio, tempo nublado, que o protetor pode ser dispensado. Não, usem protetor solar, principalmente no rosto, bebam muita água e muito hidratante. Obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Quanta coisa importante que a gente ouviu aqui no primeiro bloco, né? Foi realmente uma aula de informação aí sobre os cuidados com a pele. Agora no inverno a nossa pele fica toda ressecada, né? Tem que cuidar muito bem. E lembrando que a doutora disse que o primeiro cuidado é hidratação. Tem que tomar muita água. Bem, agora é hora de prestação de serviço aqui no nosso programa. Roda a vinheta. E a gente começa com a notícia que abalou o mundo hoje. Um apagão cibernético que já afetou voos, telecomunicações, serviços bancários e até de saúde em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Bem, uma falha de software teria sido a causa dos estragos em computadores que utilizam o sistema operacional Windows da Microsoft. A empresa disse que o problema já foi corrigido, mas de manhã os impactos foram sentidos em aeroportos, hospitais, laboratórios, inclusive aqui em São Paulo, na Bolsa de Valores de Londres, no sistema ferroviário britânico, emissoras de televisão e bancos. Por aqui, por exemplo, o Bradesco chegou a notificar falhas nos canais digitais. E é claro que tudo isso gerou preocupação no planeta, né? Porém, a Microsoft garantiu que esse não é um incidente de segurança ou até um ataque cibernético, mas apenas um defeito de atualização de conteúdo. Agora o assunto é o abono salarial. Nesta semana, o Ministério do Trabalho e Emprego liberou o penúltimo lote de pagamento do abono PIS/PASEP deste ano, referente a 2022. Mais de 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em setembro e outubro, já podem sacar o valor. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Os servidores públicos com final de inscrição 8, cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, terão um benefício pago pelo Banco do Brasil. O valor do abono varia de R$ 118 a R$ 1.412. Isso de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano de 2022. O último lote de pagamento será liberado em 15 de agosto, isso para os nascidos dos meses de novembro e dezembro. E a Caixa Econômica Federal anunciou que vai distribuir o lucro histórico do FGTS aos trabalhadores de carteira assinada. O Conselho Curador do FGTS vai definir a quantia que será distribuída no início de agosto. E o dinheiro deve cair na conta dos trabalhadores até o dia 31 do mesmo mês. O lucro histórico passou de 23 bilhões de reais. E todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro do ano passado terão direito à participação na distribuição de resultados. Mas é claro que é importante lembrar que, de acordo com as regras do FGTS, esse dinheiro só pode ser resgatado em caso de demissão, aposentadoria
ou compra da casa própria. E agora a gente fala da greve dos funcionários do INSS, que continua por tempo indeterminado. Por isso, o órgão orienta os segurados a usarem os serviços digitais nesse período. Para os beneficiários que precisam de atendimento de perícia para obtenção do auxílio-doença, a recomendação é usar o Ateste-Med, que é o serviço de avaliação remota de documentos, que o Instituto implantou, prometendo aí tornar a análise mais rápida e menos burocrática, dispensando então a realização de perícia presencial. Nos casos de perícia médica já agendada para o benefício por incapacidade temporária, o segurado pode pedir conversão de agendamento de perícia para esse Ateste-Med. Para os demais casos, a orientação é reagendar o atendimento pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. A paralisação dos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social tem como reivindicações a recomposição das perdas salariais, a reestruturação das carreiras, o reconhecimento da carreira do Seguro Social como típica de Estado, além de jornada de trabalho de 30 horas para todos. E com essa notícia, a gente encerra a nossa prestação de serviço de hoje. É isso aí, agora a gente deixa a nossa sexta-feira um pouco mais leve, mais divertida, com o nosso quadro Bombom nas Redes. E o primeiro vídeo é do cachorro ator. É isso mesmo. Esse vídeo ele fez tanto sucesso, ele viralizou de tal forma que chegou aqui no Brasil e ganhou muitos likes. É um cachorro espanhol que gosta muito de passear. E ele gosta tanto que ele nunca fica saciado. É isso mesmo, o tutor dele disse que passeia pelo menos 2 ou 3 horas com ele todos os dias. Só que aí quando chega a hora de ir embora, sabe o que ele faz? Finge de morto. Olha só. É demais, né? Muito fofinho. Bem, a gente tem mais um vídeo fofo de pet, mas nesse caso, enquanto esse dog aí da Espanha, o nome dele é Louie, né? Enquanto o Louie não queria sair da rua, não queria finalizar aí o passeio, a gente tem agora a história de um cãozinho brasileiro que ficou emburrado com o pai dele e aí ele não quis sair do carro. Vamos dar uma olhada. Filha, desculpa. Era passeio, mas era um passeio no veterinário, meu amor. Não fica assim. Olha aqui pro seu pai. Filha, olha pro seu pai. Me perdoa. Madá. Filha, tô falando com você. Aonde você quer ir agora? Pra casa? O que você quer fazer, filha? Você não vai olhar pro seu pai mais. Filha, olha aqui pro seu pai, eu tô falando com você. Tá bom. Você quer comer em algum lugar? Você quer ir passear no parque? Nada. Nenhuma das palavras que eu falo que você gosta, você vai reagir. Olha aqui pro seu pai, filha, eu tô falando com você. Filha, eu vou te cutucar. Olha aqui. Não olha. Essa daí tem personalidade, né? É isso aí. Bem, e agora a gente tem aquele viral de bebês. Quem tem filho sabe bem que não pode desviar o olhar por 1 segundo que a criança já apronta, né? E se já é difícil cuidar de uma única criança,
Imagine então como que é a situação, como que é difícil a vida de pais de quadrigêmeos. Essa é a situação aí, é o caso da família que a gente vai conhecer agora. Pode rodar. Não pode descuidar um segundo. Nós estamos aqui arrumando a cozinha. O que significa isso? O que significa isso? De quem foi a ideia? Meu Deus do céu. Quem mandou abrir essa torneira? Não era para tomar banho agora, não. Que essa água é gelada. Ah, menina. Olha, eu não aguento, não. É uma graça, né? E os comentários são os melhores. Eu vou ler uns aqui. Teve um seguidor que disse, isso daí é uma quadrilha organizada. E é mesmo, né? Os 4 bebês ali aprontando tudo junto. Aí uma seguidora completou, são 3 meninos e uma menina, né? Então, certeza que a ideia foi da menina, que tem ideias brilhantes, como todas nós mulheres. Será que a ideia foi da menina? Pode ser, né? E aí uma outra internauta concluiu, eles são ricos daquilo que o dinheiro não compra. E como são, né? A criançada traz muita alegria para a casa da gente, para a vida da gente. Bem, a gente encerra esse quadro Bombom nas Redes agora com um vídeo que é aquela inspiração de vida, um grande exemplo e é para honra e glória de Deus. O vídeo começa com a imagem de uma Bíblia. Vamos dar uma olhada. Você veio entregar aqui, ó. O que é isso aí? É um currículo, mano. Deixa eu ver. Você veio de Franca? Franca. Pra São Paulo? De Franca. Você tá morando aonde? Tô morando na rua. Na rua? É. Você veio entregar um currículo aqui pra trabalhar aqui na tua Preconceito? Sim, meu maior sonho, você é uma das maiores inspirações pra mim, tanto como pessoa e também como profissional que você é. Tem uma notícia boa pra você. Você acabou de ser contratado. Mentira. Sério. Mentira, irmão. Sério? Acabou de ser contratado, pai. Não precisa chorar não, pai, tá ligado? Deus te honrou. Não precisa chorar não, irmão. Deus te honrou, pai. Eu vi seu corre, você veio de coração puro e você não veio pedir R$1 pra mim, certo? Você veio pedir emprego, mano. Você tá contratado, tá bom, irmão? A partir de agora você tem um uniforme da Total Preconceito. Tem que honrar esse uniforme. Tá tendo uma oportunidade que milhares queriam. Eu espero que você dê valor nessa oportunidade. Que exemplo, né, gente? Um exemplo de amor ao próximo. Parabéns aí a esse empresário que deu o emprego para esse rapaz. Bem, e com esse exemplo, né, essa inspiração, a gente encerra então o Bumbum nas Redes de hoje. Segue agora para um rápido intervalo, mas já a gente volta falando sobre suplementos na terceira idade aqui no nosso programa. Tem alguma dúvida? Já manda sua pergunta para a gente no DDD 11 3337 5886. É claro que a gente conta com a sua participação. Já a gente volta. Até mais. Já voltamos com o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Para mim é uma delícia passar mais uma tarde aqui do seu lado. Sextou, né? Com muita informação aqui no nosso programa. E agora a gente segue falando sobre os suplementos na terceira idade. Como usá-los, quais são os mais importantes, né? Todo mundo será que deve usar? Tem dúvidas sobre isso? Manda sua pergunta pra gente no WhatsApp DDD 11, número 33375886. Quem fala sobre esse assunto é a endocrinologista e também nutróloga, a doutora Débora Mello. Muito prazer te conhecer. Prazer, claro, prazer é meu. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Doutora, eu tenho aqui uma informação, um dado, né? O pessoal realmente está consumindo suplemento. Olha só, o mercado mundial de suplementos alimentares deve ultrapassar 250 bilhões de dólares no ano que vem, no ano de 2025.
60% dos lares brasileiros, em 60% dos lares brasileiros, tem pelo menos uma pessoa que consome algum tipo de suplemento. E as pessoas aqui, os brasileiros, né, que estão na terceira idade, são aqueles que mais investem nesse tipo de produto. Então, quer dizer, doutora, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde hoje em dia? As pessoas estão se cuidando mais. Eu vejo muito no consultório chegando, usando uma série, às vezes até demais, e às vezes eu falo, opa, calma, tem muita coisa junto, mas sim, cada vez mais eu vejo as pessoas se cuidando, o que é muito interessante e muito bom. É muito importante, mas tem que tomar cuidado, né? Não dá para sair tomando tudo aí à torta e à direita, né? Não dá. E também o que acontece, às vezes passa num médico ou num outro profissional, aí tá tomando uma coisa, daqui a pouco passa num outro, não levou o que tá usando. E aí quando você chega, vê aqueles suplementos que tem vários da mesma coisa, o que também pode dar um problema e até alguma certa intoxicação. Então eu falo, adoro suplementos, mas desde que bem indicados. Tem dosagem correta, então, e o tratamento ele é individual, né? Cada um tem a sua necessidade, precisa fazer avaliação para saber, né, exatamente o que aquela pessoa precisa, analisar exatamente o que falta naquele corpo. É isso mesmo. Até uma das questões que eu falo muito, né, da questão do polivitamínico, né? Porque a primeira pergunta, o idoso, doutora, posso usar polivitamínico? Então, a primeira coisa, né? O polivitamínico, nós não temos estudos que mostram que o uso de polivitamínicos pode prevenir doenças. Primeira coisa. Então, assim, o polivitamínico, ele é indicado para quem precisa. Quem são as pessoas que necessitam de uso de um polivitamínico? Aquelas pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia recente, não estão se alimentando bem, ou aquelas pessoas que já têm uma dieta com valor nutricional baixo, ou até em algumas doenças debilitantes. A gente sabe que o Alzheimer, o Parkinson, são pessoas que já não estão comendo muito bem, ou até aquele idoso que já tem aquele problema de dentição, que a gente sabe que ele vai tirando um certo aporte nutricional. Mas dentro disso, eu também sempre falo que é importante entender que o idoso, a partir dos 65 anos, nós vamos diminuindo a absorção de nutrientes pelo nosso organismo naturalmente, por até uma questão de diminuição do nosso pH do estômago. Então, as vitaminas do complexo B são as primeiras a reduzir. Então, o que é interessante? O médico se atentar a dosar B12, a dosar B9 e a dosar B1, que é a tiamina. Então, essas três eu sempre indico na dosagem, porque já é costume ter a deficiência do complexo B. Já explica pra gente, doutora, para que serve cada uma dessas vitaminas? Vamos Pode lá. ser? Essas vitaminas, elas estão relacionadas à energia, à memória. Então, por exemplo, a deficiência da B12, ela pode deixar o paciente com dores articulares, perda da memória e cansaço, né? A vitamina D também é uma vitamina que o idoso ele já deixa de sair, ele cada vez mais fica recluso. A vitamina D, a nossa maior fonte de vitamina D, por exemplo, vem do sol. E aí a deficiência da vitamina D acaba levando a osteopenia, a osteoporose. Então, eu sempre falo, essas vitaminas elas devem ser dosadas. E o idoso ele pode mesmo perceber isso no dia a dia. Ele está mais cansado, ele está com o cabelo caindo, a unha enfraquecida, a memória de repente deu um down, alguma coisa, provavelmente a deficiência de alguma vitamina, e essas são as mais importantes. Doutora, isso só a partir dos 60, 65 anos, ou é bacana a gente já começar a tomar determinadas vitaminas antes, mais cedo? Porque eu vejo muita gente nova hoje tomando esse tipo de vitamina. Aí vamos lá, de novo. Nós sabemos que a partir dos 65 anos existe uma diminuição de absorção de nutrientes pelo próprio idoso, por uma mudança mesmo de pH do estômago. Na nossa idade, vamos colocar, os jovens, eles não, teoricamente, eles não possuem deficiência nutricional. Então, o ideal seria fazer a dosagem e avaliar necessidades específicas de cada um, porque nós não temos estudos que mostram que o uso do polivitamínico pode levar a benefícios lá no futuro. Eu mesma já tive essa deficiência, defasagem, eu não sei se é assim que seria, de vitamina D. Eu tive que tomar, mas por um período. Né? É isso mesmo. É por um período. É isso mesmo. A vitamina D, a nossa maior fonte de vitamina D, ela vem do sol, não vem do alimento. Então, eu sempre falo, e
Se a nossa fonte solar for essa daqui, é muito provável que se nós dosarmos, ela vem baixa, né? E a vitamina D baixa, ela pode levar à perda de memória, tá? Pode levar à depressão, então é uma vitamina muito interessante para ser dosada se você está trabalhando com um paciente que está num período de depressão, porque pode ser que ele tenha essa deficiência, pode levar à perda de massa óssea e, inclusive, no idoso, a perda de massa muscular. E sim, mas ela é temporária, porque também a vitamina D de uso contínuo pode levar à intoxicação da vitamina D. E o paciente pode ver isso com cãibras e muitas vezes uma dor mais articular. É vitamina D, a intoxicação por vitamina D. Olha que coisa. Outras vitaminas também podem gerar essa intoxicação se a pessoa tiver aí uma superdosagem? Se ela tiver uma superdosagem, eu falo que a vitamina A é uma vitamina que, em polivitamínicos, às vezes a pessoa usa de uso contínuo, é uma vitamina que intoxica rápido. O paciente pode ter muitas náuseas e diarreia. É perigoso então, né, doutora? Por isso que é importante... A dosagem. A né? dosagem e assim... Qual o tipo de exame que a pessoa faz, que ela precisa fazer, para entender que tipo de vitamina ela tem que tomar? Perfeito. As vitaminas, hoje nós dosamos uma série de vitaminas. Então, eu sempre falo que tudo depende também do que o paciente traz para o médico. Eu estou mais cansado, eu não estou dormindo bem, a qualidade do sono mudou, meu cabelo vem caindo, ou eu não estou me alimentando bem, sinto que estou mais fraca. Tudo. E aí sim pensar nas vitaminas a serem dosadas. E hoje nós dosamos praticamente todas do complexo B, como eu falei, B9, B1, B12, vitamina D, cálcio, fósforo, magnésio, tudo deveria fazer parte na hora de uma anamnese e na hora da coleta dessas vitaminas que são as principais. E aí a gente consegue ter avaliação de quanto tem ali daquela vitamina no nosso sangue? Por um exame de sangue? Exatamente, no exame de sangue você avalia e aí o médico propõe a dose necessária em relação ao exame que ele avalia. E aí a gente tem produtos que são já industrializados, que a gente encontra em várias casas de produtos naturais, eu não sei exatamente, né, farmácias. E tem também aqueles manipulados, né? Aí, nesse caso, a indicação, como é individual, é fazer aquele remédio manipulado. Depende. Ou suplemento, né? Porque suplemento não é remédio. Depende do tipo de suplemento e da necessidade de cada um. Porque se eu estiver falando de um idoso acamado ou que ele tem uma série de problemas renais, muito provável que o médico vá fazer uma dose específica e a suplementação que existe à venda não seja a mais interessante. Mas tudo depende do suplemento. Por exemplo, se nós falarmos de um ômega 3, que é um suplemento incrível, né? A dosagem hoje, ela varia em média de 1.000 a 1.200 miligramas para o idoso. Nós encontramos essa própria, mas tudo depende do idoso que eu estou falando. É um idoso que pratica atividade física ou é um idoso que realmente está acamado e tem uma série de patologias. Aí sim a necessidade da investigação e a necessidade de cada um sempre, né? Como você falou do ômega 3, né, doutora? A gente vê muita gente, né, tomando ômega 3, como você mesma disse. É um produto maravilhoso, né? Tem vários benefícios. Até gostaria que você falasse um pouco dos benefícios do ômega 3, né? E também já tirasse aí essa dúvida sobre o idoso tomar ou a pessoa mais jovem tomar. Legal, porque muita gente toma ômega 3. Vamos lá, o ômega 3 eu acho que é um dos suplementos mais incríveis que a gente tem. O ômega 3 é um óleo essencial, nós não produzimos o ômega 3 no nosso corpo. Então, as formas de termos ômega 3 ou é vindo de alimentos, e os alimentos principalmente estão nos peixes de rio, então peixe de água fria, então salmão, sardinha ou em verduras escuras e alguns óleos, como óleos de girassol ou na forma de suplementação. Por que que o ômega 3 ele é um suplemento incrível e adulto gosta e idoso gosta? Primeiro, porque ele tem uma série de estudos mostrando melhora na saúde cardiovascular, melhora a pressão arterial, melhora colesterol bom, melhora triglicerídeos, que é colesterol ruim. Temos estudos mostrando melhora de depressão. Ele é um auxílio para pacientes com doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Além disso, doenças autoimunes e, por
por que o pessoal que pratica atividade física gosta tanto do ômega 3? Porque ele melhora o aporte de nutrientes no músculo. Então, para quem faz academia, é um suplemento muito legal também. A única coisa que eu indico do ômega 3 é na hora de fazer a compra, porque é um suplemento que nós temos, você vai na prateleira da farmácia, tem 12 tipos de ômega. Então, aí eu sempre falo que nós temos uns cuidados na hora de comprar o ômega. Entre eles, não comprar o ômega 3 associado com o ômega 6. O ômega 3 ele tem atividade anti-inflamatória. O ômega 6, em excesso, ele pode ser pró-inflamatório, até porque nós encontramos ômega 3 em embutidos. Então, não é interessante... Ômega 6. Ômega 6. Não é interessante você comprar a associação. O ômega 6, ele tem os seus princípios, ele é interessante para aquela pessoa que tem mais problema com pele, queda de cabelo. Já o ômega 3 tem todas as questões cardiovasculares que são interessantes. Outra coisa, na hora da compra do ômega, é interessante que ele seja de embalagem escura, não de embalagem transparente, porque interfere na absorção, tá? Certificado, ele vem com certificado que é o selinho, como se fosse, eu falo, o selo do Inmetro, que é o IFOS, tá? E os que vêm, os ômega 3 de origem de peixe selvagem, são os que têm maior qualidade. Então, uns cuidados na hora da escolha. E aí você falou, doutora, que muita gente que pratica muito exercício, né? E que tá ali cuidando mais do corpo, né? Do físico, toma o ômega 3. Mas vale para todos? A partir de que idade? É sempre com recomendação médica? Tem que fazer uma consulta para saber quantidade, né? Dosagem? Aí, de novo, vamos lá. É muito difícil nós falarmos de qualquer suplemento à vontade, né? Por exemplo, o idoso é muito complicado, porque normalmente... Qual idoso que não está tomando uma série de medicamentos ou uma polifarmácia? E aí, eu até conversando com uma colega minha, ela fala, Débora, a geriatra, fala, cuidado, porque na hora que você prescreve um suplemento, se o idoso ele estiver tomando vários, ele vai querer tirar alguma coisa para incluir um. Então, eu sempre falo que é um cuidado na hora. Agora, o jovem, aquela pessoa que não tem nenhum problema e quer suplementar o ômega 3, pensando na própria melhora lá do desempenho físico, ele pode ser um suplemento muito interessante. Tá certo. E aí a gente tem também a creatina, né, doutora? Creatina. A creatina também é sucesso hoje em dia, né? Fala um pouquinho dos benefícios dela. Que bom que a creatina virou sucesso, né? Porque ela, nossa, é um suplemento tão antigo e tão incrível também. A creatina, nós produzimos creatina pelo nosso organismo, tá? Então, a creatina nós encontramos principalmente na proteína, leite e ovos, ou na forma de suplementação. E é um aminoácido muito legal, né? E onde a creatina é depositada? Principalmente na fibra muscular e uma parte acaba indo para o cérebro. E ela é importante não só porque as pessoas na academia gostam, porque melhora o desempenho físico, mas nós temos estudos mostrando que ela também tem um efeito neuroprotetor. E tá aí um suplemento muito interessante também para o idoso, mesmo que ele não pratique atividade física. Nós temos estudos mostrando que ele ajuda na melhora a evitar fraturas e quedas. E a gente sabe que nesse período o idoso ele tem maior risco de ter osteopenia, osteoporose, então a creatina também pode ser bem interessante para o idoso. É um tipo de suplemento, assim como o ômega 3, que a pessoa deve começar a tomar e continuar para sempre? Boa pergunta. De forma nenhuma. Primeiro, é importante entender que a partir dos 65 anos, o idoso ele começa a perder 3% de massa muscular e massa óssea para o ano. Tá? Então, a creatina, ela pode ser interessante nesse período. Porém, a creatina, ela vai criando um depósito. Então, o ideal é que você use por um período, numa dose adequada, e aí ele suspenda por um período e volte a utilizar de novo, principalmente no caso do idoso. Então, no caso, é importante sempre fazer umas pausas. Sempre fazer umas pausas, né? O ideal no uso de alguns suplementos, e eu realmente recomendo a creatina, que ele faça junto com uma orientação profissional. Seja o endócrino, seja o nutrólogo, seja o geriatra que acompanha, seja a nutricionista, mas ele é seguro numa dose de 3 a 5 gramas, mas tudo depende do que o idoso também já utiliza. Então, essa é a importância também. Ômega 3, mesma coisa. Ômega 3, Qualquer mesma suplemento coisa. é importante sempre fazer uma pausa?
Ou não? Não necessariamente, tá bom? Por exemplo, o whey. Tá? O whey, ele é um suplemento que, na verdade, nós estamos falando de simplesmente a proteína do soro do leite. Então, nós estamos falando de um pool de proteína. Além disso, ele é rico em aminoácidos que são essenciais para a formação dos músculos e do tecido. O que a gente sabe? O idoso, ele começa a perder com a idade massa muscular, ele vai diminuindo primeiro a ingesta proteica, até porque é uma questão de deglutição e dentes. Então, a gente sabe que ele vai provavelmente, a partir dos 65 anos, começar a ter sarcopenia. O que é a sarcopenia? É perda de massa e perda de força. Então, o whey, ele pode ser um produto interessantíssimo justamente porque a ingestão proteica acaba reduzindo durante esse período. Doutora, a gente viu recentemente alguns criminosos, né, comercializando suplementos vencidos, né, suplementos falsificados. Não sei se, de repente, na dosagem ali de determinadas substâncias corretas, né, dentro daquela embalagem, dentro daquela cápsula. Que riscos que a pessoa corre por consumir um tipo de produto assim falsificado, vencido? São duas coisas aí que eu acho que é importante. Primeiro, o idoso, até muitos jovens, né? Você acaba chegando numa loja de suplementos e se você não conhece aquilo, você parece que está naquele shopping center e fala, mas o que eu vou fazer, né? O que vão me vender? Então, já existe o medo porque já não sabe comprar. E muitas vezes acaba com essa questão de ser enganado com produtos que às vezes promete uma coisa e entrega outra. Bom, então a primeira coisa existe alguns sites, por exemplo, a AB Nutri, que mostra quais são os produtos aprovados ou não. Então eu acho que a ideia... Já é um caminho, né? Já é um caminho. Eu não sei para onde vou, vai num site, a gente tem sites que mostram quais são os produtos aprovados. Essa é a primeira coisa. Como chama o site? AB Nutri. AB Mudo? Nutri. abmudonutri.com.br. Isso. A pessoa lá vai consegue ter identificar. Marcas de creatina aprovada, marcas de whey, ali ele já consegue se familiarizar com as marcas mais interessantes. Ou o próprio médico que acompanha, ou a própria nutricionista, pode indicar marcas sim, porque infelizmente nós não tem esse risco, né, do charlatanismo em tudo e eu acho muito complicado. A gente ficou aqui batendo papo, falando, esqueci de perguntas de WhatsApp. Temos alguma pergunta de WhatsApp para mandar aqui para a doutora? Olha lá, a gente tem o Oliveira participando novamente. Obrigada, viu, Oliveira, pela sua participação. Ele pergunta, o ômega 3 EPA, DHA, que eu não tenho a menor ideia do que é realmente eficiente para estimular a memória? Se for, em quanto tempo, em média, nota-se resultados? Você mesma já falou aqui que sim, o ômega 3 é muito bom para a memória, né? Isso. Agora, o que é isso, EPA, isso, DHA? Porque o ômega 3, ele é um óleo essencial e ele é feito da biossíntese de 2 ácidos graxos, que exatamente esses dois, né? O EPA, ele está mais relacionado a atividades inflamatórias e saúde cardiovascular. Já o DHA, que ele colocou, é mais relacionado a questões de memória. Então, neste caso, se ele estiver usando um ômega 3 pensando em memória, o ideal é que ele procure um ômega que tenha mais DHA em relação ao EPA. Olha, primeira coisa. E a outra coisa, o ideal, no mínimo aí, a gente vê um resultado, começa a ver com 3 semanas. 3 semanas já tem alguma coisa? Sim, que suplementos, a gente não está falando de produtos de receita especial. Então, suplementos, eles precisam e demoram um pouquinho para alcançar e se manter sempre. Bacana. Respondido, então, a sua pergunta. Tem mais alguma para a gente colocar aqui para a doutora? Ainda temos uns minutinhos, dá para responder, dá? É o Fabrício. Obrigada, Fabrício, pela sua participação. Ele diz, minha mãe tem 96 anos, reduziu bem a alimentação, emagreceu. Qual o melhor horário para dar o suplemento nutricional para complementar a alimentação? Pergunta incrível, vamos lá, exatamente aquilo que a gente fala. Nós vamos reduzindo e a primeira coisa que o idoso reduz é o aporte de proteína, porque às vezes proteína é mais dura para comer, deglutir. Então, alguns suplementos, neste caso, como o whey, que é o aporte proteico, pode ser interessante. Aí, o que é ideal, porque provavelmente se está muito magra, também deve ter perdido massa muscular e às vezes força, sarcopenia. O ideal é que o aporte nutricional seja feito em todas as refeições, ou seja, ingestão de 4 vezes proteína ao dia
de forma pequena. E aí sim procurar um nutricionista para ajustar. Então, por exemplo, se não come entre o café e o almoço, talvez ali seja um horário interessante para usar um whey, ou entre o almoço e a janta, dependendo se é um espaço que esse idoso deixa de comer mais e aí suplementar. E aí, é bacana, ela já tem 96 anos, né, a mãe do Fabrício. Dúvida. Ela já consegue aí ter uma qualidade de vida bem melhor. Com certeza, né? Porque Ganha peso. Ganha peso, depende do tipo de whey. Nós temos vários tipos, isolado, hidrolisado, concentrado, então tudo depende. Será que estamos falando de uma pessoa com perda de força, massa, precisa de um whey também com carboidrato para a gente falar de um isolado? Ou só precisa de proteína para falarmos de um whey hidrolisado? Aí sim é importante um nutricionista ou um médico para auxiliar o melhor whey. Mas o whey é incrível e, sem dúvida, eu indico para essa senhora. De qualquer forma, né, doutora, a gente precisa buscar essa orientação médica. Sim. É sempre bom, né, independente Sim, da sim, idade. sim, claro. Né, pra claro. gente ter essa noção mesmo, né, das doses que são necessárias, o horário de tomar, que era a dúvida dele também, né, pra gente Tudo entender. depende, né? E depende da... Faz o cada café, indivíduo. almoço e janta? Então, talvez entre o café e o almoço vamos suplementar, ou almoço e janta o espaço é maior que fica sem comer, então é ali. Aí sim, respeitar a individualidade, sim. Doutora, a gente consegue encontrar uns conteúdos lá também no seu site, né? Sim. DRA, D-R-A, de doutora, Débora Mello com 2 L's, como você está vendo aí na tela, .com.br, o Instagram também, DRA Débora Mello, e Facebook igual DRA Débora Mello. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por Eu você que ter agradeço. trazido aqui as informações tão importantes pra gente hoje, né? Com certeza, muita gente que está em casa já ficou aí ligadinho e pensando, poxa, não tomo suplemento, eu vou começar a tomar. É importante, É né? isso, com Pra gente certeza. repor aí tudo isso que a gente perde, ainda mais hoje em dia que a nossa alimentação não é lá essas coisas, É né, isso doutora? mesmo. E lembrar que, por si só, a absorção do idoso vai diminuindo e, por mais que às vezes ele ingira, faça a ingestão de frutas, verduras, legumes, existe já uma diminuição da absorção de nutrientes causada por uma série de mudanças de pH no intestino. Então, às vezes você come de tudo, isso não significa que você não tenha deficiência. É isso. Obrigada, doutora. Eu que Prazer te agradeço. conhecer, tá? Foi um prazer. Bem, a gente vai encerrando aqui. Eu te agradeço muito pela sua companhia. Desejo a você e a sua família um final de semana abençoado, maravilhoso. Beijo grande e até segunda-feira.